Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 19. Velho Testamento. O livro de Provérbios se encontra depois do livro de Salmos. Capítulo 24, verso 19, diz o seguinte: Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Então aqui a recomendação de Deus para mim e para você é a seguinte: que nós não devemos nos afligir por causa dos malfeitores. E por que Deus está dizendo isso? Depois, se você ler a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 37, você vai observar que muitas vezes o justo, aquele que agrada a Deus, aquele que procura fazer o que é correto aos olhos de Deus, ele acaba se afligindo. E por que ele se aflige? Porque ele vê o malfeitor fazendo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus e aparentemente parece que ele está se dando bem. E outro salmo também que você pode ler é o Salmo de número 73, o qual você vai ver que Asaf, ele estava se afligindo, ele estava se perturbando, porque ele via o perverso, o ímpio, fazer as coisas de errado e aparentemente parecia que ele estava se dando bem. Então, por esse motivo, Deus aqui está dizendo para mim, para você, que nós não devemos nos afligir por causa dos malfeitores. E também nós não podemos invejar os perversos, ainda que pareça que eles estão se dando bem. E olha aqui agora, no verso 20, o porquê que nós não podemos nos afligir por causa desse tipo de pessoa. E por que nós não devemos ter inveja, ainda que pareça que eles estão se dando bem. Olha o porquê, verso 20. Porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Então, o maligno, o perverso, que são, vamos dizer assim, o mesmo tipo de pessoa que fazem o que desagrada a Deus, eles não terão o quê? Um bom futuro. Ou seja, a pessoa, ela vai colher os frutos das suas escolhas erradas. E tudo aquilo que o maligno, que o perverso, ele pratica, lá na frente vai voltar para eles mesmos. Um exemplo, eu estava vendo ali um pastor, um pregador, fazendo uma pregação na qual ele estava dizendo que os nossos atos, as nossas ações, elas são como um bumerangue. Não sei se você já viu um bumerangue, mas a pessoa joga o bumerangue e aquele bumerangue que a pessoa jogou, depois que ela joga,
volta para ela mesma. E assim são as nossas ações. Então, no final das contas, lá na frente, não será bom o futuro de quem? Do maligno, da pessoa que ela faz coisas que desagradam a Deus, da pessoa que de repente ela quer se dar bem, mas só que infelizmente ela quer se dar bem fazendo coisas erradas. É lógico que todos nós queremos no final se dar bem, mas só que, entenda, a pessoa querer se dar bem procurando um atalho, procurando um caminho errado, procurando prejudicar os outros, fazer o mal para os outros, isso no final vai terminar mal. Lembrando, aparentemente parece que a pessoa está se dando bem, que está fluindo, que vai dar certo no final, mas não tem como a pessoa prevalecer andando no caminho tortuoso. Não tem como a pessoa se dar bem no futuro se ela está fazendo as coisas erradas. Não tem como. E aqui, lê comigo a parte B do verso 20. Deus diz o seguinte, e a lâmpada dos perversos se apagará. Ou seja, é temporário, sabe? A pessoa, ela de repente está progredindo, então a lâmpada dela está brilhando do perverso. Só que depois a lâmpada vai se apagar. Ou seja, a pessoa vai colher o fruto das suas ações. Todos nós iremos colher os frutos das nossas ações. Então, é aí aonde nós devemos observar quais têm sido as nossas ações. Se as nossas ações forem boas, então vamos escolher o quê? Coisas boas. Mas se as nossas ações elas forem más, então que nós iremos escolher são coisas más. Então, por esse motivo, observa qual tem sido o seu procedimento e não fique preocupado, preocupada com aquilo que os outros estão fazendo, porque eles vão prestar contas com Deus das suas ações. Certa vez, atendi uma pessoa e a pessoa, infelizmente, ela estava equivocada. Ela disse o seguinte: pastor, sabe, eu fico meio assim, porque eu vejo fulano, beltrano, fazendo isso, fazendo aquilo de errado, e a pessoa está se dando bem, está dando certo as coisas para ela. E ali eu instruí segundo a palavra de Deus e mostrei isso para aquela pessoa a qual eu estava atendendo e disse: minha filha, olha aqui o que diz a palavra, o maligno não terá um bom futuro, sabe? A lâmpada dessa pessoa vai se apagar, é só por um momento, é só por um tempo, é momentâneo, mas depois as consequências voltarão para essa pessoa, e muitas vezes as consequências elas são drásticas. Então também não tem como a pessoa ela dizer assim: eu quero colher aquilo que é bom, eu quero ter um bom futuro, se ela está fazendo aquilo que é errado. Não tem como, porque o que vai voltar para nós justamente são os efeitos das nossas escolhas.
E é aí aonde nós devemos observar se as nossas escolhas elas são boas ou se as nossas escolhas são más. Não tem como você querer colher o que é bom se você tem plantado aquilo que é ruim. Então, por esse motivo, nós devemos meditar, devemos refletir nas nossas plantações, nas nossas semeaduras, naquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. E continuando, diz o seguinte a palavra no versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Ou seja, esse temer ao Senhor é termos reverência para com Deus. E quando a Bíblia diz aqui também, e ao rei, temei ao Senhor e ao rei, esse rei aqui é autoridade. Hoje para nós, sabe, esse temer ao rei é nós respeitarmos as autoridades, porque até mesmo está escrito que as autoridades, seja governantes, enfim, elas foram instituídas, estabelecidas por Deus. E esse temer o rei também, que é uma autoridade, é você respeitar ali o seu superior lá no serviço, é o seu supervisor, o seu gerente, é o seu patrão, enfim. Então a recomendação é que a gente respeite, a gente tema a Deus e respeite o quê? As nossas autoridades, seja no serviço ou autoridades governamentais. Continuando também, diz assim no verso 21 ainda, parte B, e não te associes com os revoltosos, ou seja, com os rebeldes, ou seja, nós não podemos se associar, não podemos estar envolvidos com pessoas que desprezam a palavra de Deus. Verso 22, preste bem atenção que diz, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá. Então aqui está dizendo que de repente vai se levantar o quê? A sua perdição, e vai vir a ruína para esses dois. Quais dois? Os perversos e os malignos. Então, a pessoa para ela, a que está fazendo as coisas erradas, e aparentemente a luz está brilhando para ela está prosperando, ela está progredindo, ela está se dando bem na vida. De repente, quando menos essa pessoa esperar, a bomba vai estourar na vida dela. Do nada, vai vir a ruína, vai vir a perdição para esta pessoa. E é onde muitos ficam espantados. De repente, você já ouviu falar assim, veio ali nos seus ouvidos, sabe, aconteceu isso com fulano, com ciclano, ele foi mandado embora do serviço, sabe, estava fazendo as coisas erradas e ali do nada descobriram. Ou de repente na sua vizinhança, fulano foi preso porque estava fazendo isso, estava fazendo aquilo de errado, e até de repente haviam pessoas que não desconfiavam, aconteceu isso com fulano, com Beltrano, do nada, sabe? É isso que a palavra está dizendo, que aparentemente a pessoa estava se dando bem,
ela estava bem ali na vida e do nada a casa caiu. Isso para você ver que esta palavra, ela não falha. Então é por esse motivo que Deus está dizendo para mim, para você, que a gente não pode se afligir por causa desse tipo de pessoa, e nós não devemos invejá-los, porque o final dessas pessoas é mau. Então eles não terão um bom futuro, o perverso e o maligno, o malfeitor. Agora, se você diz assim, pastor, eu não quero ter um mau futuro, não. O que nós devemos fazer então para que a gente venha ter um bom futuro? Para que não seja passageiro, momentâneo, o brilho das nossas lâmpadas. O que nós devemos fazer? Qual que é a recomendação? Vai comigo aí mesmo no livro de Provérbios, mas no capítulo 23, no versículo 17. É o capítulo anterior, capítulo 23, verso 17. Olha só o que nós devemos fazer se a gente quer ter um bom futuro. Diz o seguinte: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Olha aqui de novo a Bíblia falando que nós não devemos invejar aqueles que fazem o que é errado aos olhos de Deus. Continuando. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Tá vendo? Antes, nós devemos, no temor do Senhor, perseverar todo dia. Ou seja, ainda que de repente o diabo, o inimigo, ele queira colocar inveja, ele fique ali dizendo, oh, mas fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo de errado, está se dando bem, e você que está buscando a Deus, olha como está a sua vida, parece que não está andando para frente, mas devemos perseverar, insistir no temor do Senhor. E o que é temer a Deus mesmo? É nós respeitarmos a Deus, é nós termos reverência para com o Senhor. E justamente o temor é como se fosse um freio que nos impede de fazer o mal. E quando nós temermos a Deus, a gente teme a Deus, sabe? Nós vamos nos esquivar das coisas erradas. Então, perseverar no temor do Senhor é continuarmos respeitando a Deus, é colocarmos na nossa mente, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque desagrada o meu Deus, mas vou continuar no caminho certo, ainda que todos estejam apelando, andando no caminho errado, mas vou continuar na retidão, porque eu sei que é o que agrada ao Deus Altíssimo e Poderoso. E olha só o que diz no verso 18, ó. Porque haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Tá vendo? Então, o temor a Deus, perseverar no temor é a base. E se a pessoa ela teme a Deus, ela não será maligna, ela não será perversa, ela não vai agir como um malfeitor. Então você está vendo aqui que aquele que teme a Deus,
ele terá o quê? Um bom futuro. Então, para que a gente não tenha um mau futuro, para que Deus ele venha nos abençoar, para que a gente venha colher coisas boas, nós devemos temer ao Todo-Poderoso. E como nós vimos aqui, no final do versículo 18, disse que não será frustrada a nossa esperança, ou seja, nós esperamos coisas boas, esperamos que Deus venha agir nas nossas vidas e vai ser isso que vai acontecer se a gente continuar temendo a esse Deus. Ainda que de repente você diga: mas poxa, eu estou fazendo isso que é certo, eu procuro fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor e parece que não está andando, é só por um tempo, sabe? Porque como nós vimos aqui, não será frustrada a tua esperança, ou seja, no final vai dar certo. E é como nós falamos nessa mensagem, sabe? Não é o agora que determina as nossas vidas, mas é o que nós fazemos agora e nós vamos ver o resultado lá na frente. Ou seja, é no final das contas que nós vamos observar o resultado das nossas ações. Então, se você quer ter um bom futuro, se você quer que a sua esperança ela não seja frustrada, tema ao Senhor. Não siga o caminho do maligno, não siga o caminho do perverso, porque esse caminho vai terminar mal. Possa ser que aparentemente você esteja passando por lutas, por adversidades, sabe? Mas no final, se você perseverar hoje lá na frente, no dia de amanhã, você vai ver que você fez uma boa escolha em seguir o caminho do Senhor, em temer a Deus. E Deus vai trazer a vitória, a resposta para você. Você terá um bom futuro em nome de Jesus. Então essa é a palavra de hoje. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, falamos contigo, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus amado e querido, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, venha perdoar os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Pai. Meu Deus, se nós pecamos em julgamento, tiramos conclusões equivocadas acerca de algo, que o Senhor venha nos perdoar, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro, meu Deus, com esta pessoa que me acompanha nesse momento, que o Senhor venha atender ela, que o Senhor venha socorrer ela naquilo que ela precisa, Pai. Faz cair por terra, meu Pai, todos os empecilhos e obstáculos, toda a barreira, Senhor, e no nome de Jesus, que esta pessoa, ela venha alcançar, ela venha conquistar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ela, em nome de Jesus, que assim como nós vimos nessa palavra, que esta pessoa, meu Pai, que tem temido ao Senhor, tem andado nos teus caminhos, ela venha ter um bom futuro, Pai, que ela seja curada, que ela seja liberta das doenças, das enfermidades, de todo o mal, Senhor. Abençoa ela no trabalho, abençoa ela no serviço, naquilo que ela faz. Assim declara a bênção do Senhor na vida do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva,
deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Paz, forte abraço.